Bom dia, pessoal! Bom dia, vamos começar. Todo mundo animado. Essa é a parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Estamos hoje iniciando o nosso último dia do módulo 5, né? Nossa última aula da semana. Véspera de Natal, né? Véspera da véspera, vamos ser mais corretos, né? Chegando aí as nossas festas de fim de ano, mas a gente vai entrar aqui e conseguir concluir nosso conteúdo da semana. Durante essa semana nós vimos muitas coisas, né? Mas antes de iniciar nesse conteúdo, eu gostaria de passar algumas orientações, só reforçar algumas coisas que a gente já sabe, né? Que a gente já faz. Primeiro, a questão dos nossos combinados, nós temos momentos de interação, momentos em que há participação de algumas pessoas, geralmente da maioria, né, que se propõe a participar. Gostaria de lembrar que a nossa lista de chamada ela é liberada no chat, tá? 2 vezes durante o período da aula, mas não há um horário fixo, tá? Então, vocês têm que ficar atentos ao momento da lista de chamada. Eu sempre vou avisar aqui, vou falar, a lista de chamada está no ar. E vocês têm que prestar muita atenção. Por quê? Porque a lista ela só fica aberta durante 5 minutos a partir do momento que eu falo com vocês, tá? Então, vocês abriu a lista está disponível, vocês têm que abrir e assinar. Eu não preciso assinar as 2 vezes que ela entra, eu posso assinar uma das 2 vezes, ok? Tranquilo? Então, vamos entrar com o nosso conteúdo que a gente ainda tem muita coisa, né? Essa semana a gente trabalhou muitos aspectos, a gente trabalhou a questão da organização do espaço, como que a gente organiza essa informação no espaço da língua de sinais, como é que a gente pode aproveitar todo esse espaço que a gente tem à nossa disposição. Nós trabalhamos os parâmetros fonológicos, então aqui a gente detalhou cada um dos fonemas, cada componente para criar um sinal. Trabalhamos ali a configuração de mão, o movimento, a localização, a orientação de mão e as expressões não manuais. Nós trabalhamos detalhadamente cada um desses aspectos para a gente conseguir entender como é formado um sinal. Ontem a gente fez aquela discussão super divertida, né, super interessante sobre a cultura surda, né, comunidade, cultura e identidade surda. E a gente ficou de comentar mais alguma coisa de manhã, acho que tinham algumas pessoas que não conseguiram ainda comentar ontem, né, mas a gente vai deixar isso para um momento mais no final da aula, tudo bem? Aí, então, quem tem dúvida anotada, a gente deixa mais para o final da aula para trazer esse tira-dúvidas de uma maneira geral, tanto em relação aos aspectos da comunidade, cultura e identidade surda, quanto em relação ao conteúdo da nossa aula de hoje e aos conteúdos que já foram passados e trabalhados durante a semana. Combinado, pessoal? Então, vamos começar nosso conteúdo. Hoje a gente vai trabalhar um aspecto que também é importante. Eu acho que é uma coisa que todo mundo está muito ansioso para começar a entender. Apesar da gente já estar aqui essa é a nossa 5ª semana, né, de oficinas, e em cada uma a gente começa a treinar ali um pouquinho, cria frase ali, cria frase aqui, mas às vezes a gente ainda fica assim, não, mas não é assim que eu tenho que fazer assado. Ok, então hoje a gente vai trabalhar esse aspecto da criação de frases na língua de sinais. Como é que a gente consegue criar uma estrutura ali, uma sentença que vai fazer sentido? Quais são as características, como que esses elementos, como que os sinais têm que ser combinados para a gente ter uma frase que seja realmente entendida pelo surdo. Uma frase que esteja dentro da estrutura da língua de sinais. Claro que a aula de hoje ela é uma aula introdutória, então assim, querendo ou não, essa organização ela vai se tornar automatizada, ela vai ser automatizada a partir do momento que a gente tem a prática. Isso eu falo desde o primeiro dia que a gente se encontra. Nada é desenvolvido sem prática. Por mais que você tenha dom, nenhum dom que você tenha, que a gente fala muito disso, né? Tem muita gente que tem dons e que tem uma facilidade maior para uma coisa ou outra. Mas você pode ter um dom, mas se você não pratica, esse dom não é desenvolvido, tá? Então, a gente precisa de prática constante para poder desenvolver isso. Então, vamos lá para o nosso conteúdo.
Hoje vamos trabalhar o conteúdo de frases em Libras, ou seja, quais são as características, os aspectos, como eu, enquanto aprendiz, posso criar uma frase em Libras para que ela tenha sentido. A gente tem que entender que ela tem características muito específicas. A gente já sabe que Libras e português são línguas completamente diferentes. A gente já trabalhou isso aqui e vem falando isso durante todas as oficinas, todas essas semanas que nós estamos aqui, todo mundo tem falado. Eu tenho certeza que a Aline já falou para vocês isso várias vezes também. Libras e português são duas línguas diferentes. Uma não tem interferência, tem interferência até tem, porque são línguas que interagem diariamente. Mas, em relação à estrutura, cada uma tem a sua e a organização de cada uma é muito diferente da outra, certo? Então, para a gente entender melhor essa estrutura, a gente precisa entender como que a língua de sinais funciona. Quais são as regras, qual é a estrutura, como é que organiza, como é que eu trabalho cada tipo de sinal. A base disso a gente já trabalhou durante a semana, que é a questão dos componentes do sinal, certo? Que a gente já falou aqui de novo, que são os 5 parâmetros. A gente tem que entender eles para poder trabalhar essas características. Outra questão é a seguinte: a Libras, como qualquer língua, ela é uma língua natural. Como qualquer língua que eu digo, línguas faladas no mundo, né, que a gente conhece. Por quê? Existe uma grande diferença entre uma língua que é uma língua natural e uma língua artificial, tá? Uma língua natural é aquela que se desenvolve de maneira natural, ela é adquirida de maneira natural pela comunidade. Existem países que utilizam e é uma língua que sempre vai existir como L1 de uma determinada população, de um determinado público, tá? Uma língua artificial, ao contrário dessa que é desenvolvida pela necessidade de comunicação que o ser humano tem, a língua artificial ela foi criada por um determinado grupo de pessoas com uma intenção X. Uma língua artificial, ela não é falada por uma comunidade ali, não tem um processo de aquisição natural, ela não tem pessoas que adquirem uma língua natural como primeira língua, uma língua artificial como primeira língua. Como que a gente diferencia esses dois tipos? Com exemplos é a melhor forma, né? Entre as línguas naturais, nós temos o próprio português que a gente fala, português, inglês, francês, espanhol, língua brasileira de sinais, língua americana de sinais, língua francesa de sinais, qualquer língua de sinais de qualquer país e qualquer língua oral falada naquele país, tá? Que a comunidade ali utiliza no seu dia a dia e desenvolve essa comunicação natural. Agora, em relação às línguas artificiais, nós temos alguns exemplos, tanto de línguas sinalizadas quanto de línguas orais. Dentre as línguas orais, acho que a mais comum é o Esperanto. Eu não conheço o sinal de Esperanto, até tem, mas eu não conheço. O que é o Esperanto? Todo mundo já ouviu falar em algum momento na vida no Esperanto, né? Existe uma comunidade que fala Esperanto? Só essa galera que vai fazer o curso de Esperanto. Em que momento que eles só falam Esperanto ali quando eles se reúnem para falar sobre o Esperanto. E ponto. O Esperanto ele é uma língua que ela foi criada assim, com uma intenção, com um objetivo de tentar transformar o Esperanto numa língua franca, ou seja, para que ela fosse utilizada pelo mundo todo como uma forma de comunicação única. Aí, gente, nessas horas eu sou muito cética, sabe? Peço até desculpa, mas eu sou muito cética. A gente viu ontem que língua é a principal forma de mostrar a cultura de um povo. Aí a pessoa vem, cria uma língua e fala assim, vamos unificar as línguas do mundo. Vamos ter o mundo todo com uma língua só. Qual é o povo? Aí eu refletindo, eu e meus botões, né? Qual é o povo que vai abrir mão da sua língua, de informações culturais tão enraizadas na língua, tão presas à língua, para adquirir uma outra língua e tipo, deixa minha língua de lado que eu vou aprender essa outra? Nenhum. Nenhum povo vai fazer isso. E é complexo você tentar unificar as línguas no mundo, porque língua é cultura, é vivência, é experiência. E, cara, quem mora no Brasil não tem as mesmas vivências, experiências, até coisas simples, que uma pessoa que mora
na França. Tudo é diferente, tudo, sabe? Então, tudo isso interfere na questão da língua. Então, não tem como a gente chegar e falar assim, vamos unificar. Eu falo, gente, a última vez que o mundo teve uma língua só foi momentos antes da Torre de Babel. Meu filho, Deus botou ali, quem não acredita, me desculpe, mas assim, Torre de Babel é uma marca, né? Tipo, dali todo mundo saiu com línguas diferentes, ninguém mais se entendia. Ali, meu filho, já era, não tem esse negócio de tentar unificar de novo, não vai dar certo. Nas línguas de sinais, a gente também tem uma língua artificial, que a gente chama de sinais internacionais, ou gestuno, né? Também é conhecida como gestuno. Qual é a grande diferença do esperanto e do gestuno? Além da questão visual e de ser uma ser oral, a outra ser sinalizada. É que o gestuno deu certo. Apesar de se pensar assim, mas não dá para unificar as línguas de sinais do mundo. Não, essa não era a intenção do gestuno. Ele não foi criado com a intenção de que o mundo todo usasse a mesma língua de sinais. Pelo contrário, ele foi pensado exatamente como língua franca. Então, ele foi pensado para que essa comunicação em eventos acadêmicos e em ambientes específicos fosse possível. Então, assim, e os surdos usam muito o gestuno, não são todos que sabem, tá? Mas quando tem eventos internacionais, que tem uma de tamanhos enormes, né? Que vamos dizer assim, eles têm sim intérpretes de sinais internacionais, que usam determinados sinais. É como se fosse um misto, né? Das línguas de sinais que a gente tem, com uma forte base ali na língua americana de sinais, mas que consegue transmitir esse conhecimento sinalizado para quem estiver participando, tá? Existem várias outras línguas internacionais. Eu gosto sempre de falar de uma que eu acho muito legal, mas é uma língua oral. Todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar no Senhor dos Anéis, né? E eu falo que Tolkien era um gênio. Aquele homem era uma mente fora de série, porque o élfico foi uma língua criada pelo Tolkien. Tolkien criou o élfico. Senhora, a lista está liberada. Tá. Antes da gente continuar, só informar que a lista foi liberada agora, tá? Então, quem puder já acessa a lista de chamada. Ela vai ficar disponível por 5 minutos, ok? Voltando para o nosso conteúdo enquanto vocês acessam a lista aí. Por que eu falo que o Tolkien era um gênio? Ele criou uma língua completa, complexa, tá? Que só é falada nos filmes, nos livros ali dele tem esse uso dessa língua, que é o élfico, e em convenções da galera que curte O Senhor dos Anéis, as histórias ali do Tolkien. Mas ela é uma língua artificial e completa. Engraçado que se vocês procurarem na internet, tudo mais, vocês acham até manuais que ensinam o élfico. E pelo que eu vi, não é nada muito complexo, assim, muito difícil de ser aprendido, né? Ela é uma língua artificial, então ela vai acabar tendo limitações ali, ela não tem uma produção tão fluida, tão ilimitada quanto uma língua oral natural, mas ela cumpre o seu papel de comunicação. Então, assim, é muito legal a gente pensar nessas possibilidades, sabe? Mas, enfim, Libras, assim como outras línguas de sinais, com exceção do gestuno, né, dos sinais internacionais, as outras línguas de sinais de qualquer país são línguas naturais, ou seja, elas foram criadas, foram desenvolvidas ali numa determinada comunidade, através de convenções, principalmente em razão dessa necessidade de comunicação que é inerente ao ser humano. É do ser humano essa necessidade de comunicação, tá? A Libras, ela também é uma língua, como a gente já falou, de modalidade visoespacial, ou seja, é uma língua que precisa do espaço para ser percebida, para ser reconhecida e para se expressar. E assim como qualquer outra língua, ela também é organizada em classes de palavras. Nós temos classes de nomes, de verbos, de adjetivos, de advérbios, de preposições. Tudo isso também na língua de sinais. Não é só numa língua oral que a gente tem, não é só no português que a gente tem nome, verbo, essas coisas. Na língua de sinais a gente também tem, tá? Quanto à questão das sentenças, elas não são livres. Eu não posso chegar e usar sinais soltos.
Porque seria a mesma coisa de eu chegar numa sala onde tem várias pessoas ouvintes e falar assim, galera, banana carro, depois, ok. Alguém entendeu alguma coisa? Não. Palavras aleatórias de uma língua não fazem sentido nenhum, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que a Libras, ela não é eu chegar e usar os sinais de maneira aleatória. Existem regras de combinação, existe uma ordem que a gente precisa ter, uma organização da estrutura para que aquele conteúdo, aquela mensagem seja compreendida pelo meu interlocutor, tá? Então, existem regras. E é interessante que isso faz muito parte da questão da sintaxe, né? Que a gente fala que é a área da linguística que trabalha com as estruturas, com as sentenças, com as orações. E aí a gente traz essa diferença da sintaxe espacial, que é essa sintaxe que se organiza no espaço com informações muitas vezes simultâneas, diferente de uma estrutura, por exemplo, da língua portuguesa que tem uma sintaxe linear, tá? Mas apesar da simultaneidade, do uso do espaço, a Libras ela também tem uma linearidade, ela também tem uma sequência, né? As coisas, por quê? Até porque se a gente for pensar, o pensamento humano, ele é sequencial, ele é linear. As pessoas, elas não pensam tudo bagunçado ali, elas têm uma sequência, existe uma lógica, né, na organização do pensamento. E isso faz com que a língua também tenha uma lógica e uma organização linear, independente de qual seja. Certo? E por mais que, como na língua de sinais, a gente consiga construir informações semelhantes, essa semelhança das informações, essa simultaneidade, ela também tem dentro dela uma ordem, uma linearidade. E outra questão é que as línguas de sinais, diferentes das línguas orais que usam aqui todo o nosso arcabouço fonoarticulatório, né? As línguas de sinais também usam o corpo, além das mãos. Então, quando a gente fala em Libras, quando a gente fala em qualquer outra língua de sinais, a gente não está falando de uma língua só que usa só as mãos. A gente está falando de uma língua que usa o corpo como um todo para ser expressa, para ser realizada. Ok? Tranquilo até aqui? Ótimo. E aí vamos pensar então nas sentenças em língua de sinais. Como é que eu vou montar uma sentença que seja fácil de ser compreendida? Vários autores que pesquisam essa questão da organização das frases na língua de sinais, eles criaram uma ordem padrão, que a gente chama de ordem canônica, né? Tipo assim, qualquer sentença que envolve sujeito, verbo e objeto, né? Quem é o sujeito, a pessoa que provoca a ação, qual é o verbo que está sendo utilizado e qual é o objeto, a quem diz respeito, né? E os autores da língua de sinais dizem que uma ordenação padrão da língua de sinais é o que a gente chama de SVO, ou seja, primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. Tipo, eu comi banana. Eu, sujeito, português, né? Eu, sujeito, verbo comer, no passado, que é no caso do português, e banana, que é o objeto. Ok. E na língua de sinais, essa ordem SVO, em muitos casos, também é uma ordem gramaticalmente aceita. Quer ver? Joab, faz para mim, eu comi banana. Mesma ordem, tranquilo, com o mesmo e faz sentido, tem significado. Ok? Agora, a gente tem que pensar o seguinte. Só um minuto. Loiane? Só para ele repetir o sinal, professora, que estava pequenininho, eu vou ter ele grandão. Qual sinal? Eu comi banana. Joab fez de novo, né? Eu comi banana. Ótimo. Então, assim, é a gente pensar aqui, apesar de ter essa questão e de uma ordenação SVO também ser aceita na língua de sinais em diversos momentos, dela ser compreensível, ser uma estrutura aceita, a gente não pode ficar preso. E a gente não pode pensar que a base é a estrutura do português. Porque português é SVO, Libras vai ser SVO. Não é assim, tá? Para montar uma frase em Libras, eu tenho que levar em consideração outras coisas também, tá? Não é só esse SVO. Até porque, muitas vezes, o SVO, que a gente pensa que no português é eficaz, na língua de sinais ela pode trazer uma noção contrária por outras características que a gente tem, tá? E aí a gente vai trazer alguns exemplos.
E a gente tem que levar em consideração também, no caso da língua de sinais, é que algumas características do português não estão presentes na língua de sinais. Assim como existem características da Libras que não são comuns no português. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. E é esse o nosso objetivo hoje. E aí a gente pensa, na língua de sinais, que tipo de estrutura que o português tem e que Libras não tem? O primeiro deles é o artigo, tá? Vou pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer aquele registro bem legal da nossa aula, gente. Então, todo mundo abrindo as câmeras para a gente continuar aqui com o nosso conteúdo e aí a gente consegue fazer o registro da nossa aula. Então, a gente vai pensar o seguinte. Primeira coisa que a língua de sinais não tem, que no português é obrigatório, é o artigo. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas frases em português, tá? Como são essas frases em português? Por exemplo, o bolo do João é de laranja, tá? Na língua de sinais, como é que eu vou fazer essas frases? Essa frase, perdão. Eu não preciso, por exemplo, dizer o bolo. Eu não preciso fazer o o. Por quê? O artigo não é algo que é utilizado na língua de sinais. Então, como que eu faço? O bolo, eu faço só o sinal de bolo, tá? O bolo do João. O do é uma preposição de mais o artigo o, não é isso? O artigo o não é feito também. A preposição de, raros casos, então assim, geralmente ela também não é realizada em língua de sinais, essa preposição de. Então, a gente faz um uso do espaço diferente. Quer ver? Joab, como é que ficaria a frase? O bolo do João é de laranja. Bolo. Ó. Pessoa, João. Bolo, sabor, laranja. E às vezes eu poderia só falar assim, bolo laranja. Se tivesse um contexto, eu nem precisaria explicar que o sabor é de laranja. Eu poderia só fazer bolo laranja. A pessoa já ia saber que não era a cor laranja, que era o sabor. Tá? Então, ela acaba se tornando uma língua mais sintética. O fato dela ser sintética não significa que ela não seja completa ou não quer dizer que ela resuma o conteúdo. Pelo contrário, ela transmite a informação por completo, tá? Outro exemplo que a gente tem no português. A Mariana esqueceu sua bolsa. Se a gente não tem artigo, a gente não vai precisar fazer a Mariana, né? Job, como é que ficaria? Mariana esqueceu sua bolsa. Eu posso fazer Mariana, bolsa, esqueceu. Ponto. E aí vem uma diferença. A gente mudou a ordem. O verbo foi para o final. Por quê? Porque eu queria frisar que ela esqueceu a bolsa. Foi a bolsa que ela esqueceu. Não foi o óculos que ela esqueceu, tá? Então, a gente tem que pensar que essa ordenação ela é muito flexível, mas ela depende também da nossa intenção. E a gente vai entender. Então, quanto aos artigos, o, a, uma pessoa, conheci uma pessoa. Eu não preciso fazer conheci uma, número 1 pessoa, porque esse uma não está significando quantidade. Ele é um artigo indefinido, ou seja, uma pessoa qualquer. Então, o que eu vou fazer? Conheci pessoa. Não preciso colocar o uma, tá? Outra estrutura que a gente não tem na língua brasileira de sinais, ou quando tem é algo muito sutil e não é igual acontece no português, é diferente, até porque o verbo que é utilizado é diferente, é o verbo de ligação. Por exemplo, a gente tem no português muito forte o verbo ser como verbo de ligação. Por quê? Uma frase no português exige a presença de um verbo, tá? Então, quando eu viro para a pessoa e falo assim, fulano é médico, eu boto fulano, o nome da pessoa, é o verbo de ligação, o verbo ser. Médico, que é o objeto. Por quê? Porque a estrutura do português exige, tem obrigatoriedade de apresentação do verbo. Então, a gente tem um verbo que ali não tem papel semântico nenhum, tá? Ele é vazio semanticamente, porque a informação principal não é o verbo ser, mas sim o fato da pessoa ser médica, né?
E aí a gente traz essa informação importante que é o fato da pessoa ser médica. Na língua de sinais, a gente não precisa fazer esse verbo ser. Então, eu não preciso falar, fulano é médico. Não, se eu botei aqui. Até porque, às vezes, as pessoas fazem assim, tem gente que fala assim, eu médico. Tipo assim, faz assim, como se que fosse o verbo ser. Na verdade, esse sinal não é o verbo ser, tá? Esse sinal é o sinal de pessoa. Ou seja, eu estou dizendo que a minha pessoa é médica. Eu não estou dizendo que eu não preciso fazer eu sou, ou fulano é. Eu não preciso apontar. Se eu faço só para a pessoa, por exemplo, Joabe é intérprete. Eu estou falando que a pessoa do Joabe é intérprete, tá? E aí a gente pensa o seguinte, mas quando você está traduzindo, você está colocando o é. Eu falei, lógico, por quê? Quando eu estou traduzindo, eu estou botando a estrutura do português. Porque se eu for fazer língua de sinais, eu vou fazer o quê? Pessoa, intérprete. Pessoa, médico. Não tem o verbo de ligação ali marcado, porque não há a necessidade. Na língua de sinais, nós temos vários tipos de predicados que não tem verbo na sua composição. A gente consegue montar essa estrutura sem a presença de um verbo, tá? Outro verbo que é muito usado no português como verbo de ligação é o verbo estar, no sentido. Botei até seu nome aqui, Joabe. Joabe está feliz. Então, falar assim, se eu for falar para alguém a frase Joabe está feliz, como que vai fazer? O pessoal usa esse para estar. Mas, gente, ninguém mais usa esse sim. Porque isso aqui é uma estrutura muito presa no português. É uma necessidade muito grande de trazer tudo que está no português para a língua de sinais e a gente não precisa. Se eu quero fazer Joabe está feliz, o que eu vou fazer na língua de sinais? Joabe feliz. Pronto. Porque aquele está, ele não tem um valor semântico tão forte. Ele está no português pela necessidade de ter um verbo. Mas a língua de sinais não tem essa obrigatoriedade. A gente não usa os verbos de ligação. Então, a gente pega Joabe está feliz? Joabe feliz. Outro exemplo. Eu estou com dor de cabeça. Se eu for pensar nessa estrutura do português, eu estou com dor de cabeça. Como que eu vou fazer? Eu faria na língua de sinais como? Ou, né, a dor de cabeça, que a dor de cabeça lateja. Então, a gente faz... Tem essa incorporação, né? Tem essa incorporação. E aí a gente pensa, eu estou com dor de cabeça. Eu preciso falar, eu estou com dor de cabeça? Não, isso é português. Como que eu vou falar, então? Eu, cabeça, doendo. Eu, cabeça, dor. Cadê o verbo? Não tem necessidade. Ok? Então, a gente tem que entender que verbo de ligação na língua de sinais, a gente sempre vai poder tirar. Isso significa que não existem verbos de ligação na Libras? Não. Não significa. É engraçado que na Libras a gente tem um exemplo de um verbo de ligação que a gente olha assim no português e fala assim, por quê? O verbo ter. Que era assim. O surdo faz o verbo ter, por exemplo. Você está, fulano está aí, fulano está na sala, o que a gente faz? Fulano, ter vivo. O surdo não faz isso, ter vivo. Aí você fala assim, como assim ter vivo? Esse ter vivo significa estar presente. Entendeu? E aí esse ter é como quem diz, é um verbo de ligação que está ali para cumprir o papel ali na sentença, como um papel de verbo de ligação. Mas que não são os mesmos verbos de ligação que a gente tem em português. A gente não usa o verbo ter no português como um verbo de ligação. Pelo contrário, toda vez que a gente tem o verbo ter, ele tem um valor semântico ali representado. Ele significa posse. Né? Na Libras, não. Esse é só um exemplo, tá? A gente ainda precisa de muitos detalhamentos em relação à questão dos tipos de verbos que podem ser usados como verbos de ligação na língua de sinais. Mas a gente sabe que não são os mesmos verbos do português, ok? Aí a gente passa para outro aspecto, de como os verbos funcionam, então, na língua de sinais. Bom, a gente tem que saber que sempre, sem exceção,
Os verbos na língua de sinais são representados no infinitivo, ou seja, sem nenhum tipo de flexão. No português, a gente sempre flexiona o verbo em tempo, modo e aspecto. Então, eu falo tempo, passado, presente e futuro, modo, afirmativo, negativo, imperativo, e aspecto, superlativo e tudo mais. Tudo isso eu coloco no verbo, entendeu? E na língua de sinais isso não acontece. A intensidade a gente até pode colocar no verbo, mas a gente não tem essa flexão da mesma forma. Então, é como se eu sempre apresentasse na minha estrutura o verbo no infinitivo, tá? E aí, vocês já aprenderam com a Aline como é que a gente faz a marcação de tempo, já que ela não é no verbo. Ela é através da sintaxe, é na sentença. E isso a gente vai recordar já já, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, toda vez que eu for fazer uma estrutura, eu vou pensar em que o verbo sempre vai ser apresentado no infinitivo, tá? Não existe marcação de tempo e de modo no verbo, como eu acabei de falar. A marcação de gênero, masculino e feminino, na sentença ou no verbo, que às vezes a gente tem essa necessidade, ela só vai acontecer quando for necessária, e aí ela também não vai ser no verbo, ela vai ser na sentença, como um todo. Marcação de referente, uso do espaço. Diferente do português que a gente coloca no verbo, a pessoa, né? O verbo flexiona em pessoa, que em singular, em plural, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Isso o verbo se flexiona no português, na língua de sinais não, tá? Com exceção dos verbos que nós chamamos de verbos direcionais ou verbos com concordância, né? Verbos espaciais e direcionais, que estão dentro dessa categoria de verbos com concordância. Por quê? Nesses verbos, quando eu vou usar esses verbos, na verdade, eu não vou nem precisar fazer a apontação dos referentes. Porque geralmente são verbos que o movimento sai de um referente em direção a outro. De, por exemplo, eu falar assim, eu Fabiane, falar assim, eu convidei o Joabe. Eu convidei o Joabe. Eu preciso fazer, eu convidei o Joabe? Não, o Joabe está aqui do meu lado. O que eu vou fazer? Saí do Joabe e trouxe para mim. Esse movimento é nesse sentido, do Joabe para mim, mas sou eu que estou convidando. Sim, mas eu estou convidando o Joabe. Se eu trago esse assim, como se eu tivesse... Eu fui convidada, por quê? Quando a gente convida, a gente está querendo trazer a pessoa para o nosso convívio em um determinado momento. Então, tem que ser da pessoa para mim. Diferente se eu fizer, por exemplo, eu ajudei o Joabe. Eu ajudei o Joabe. Eu ajudei o Joabe. Eu preciso fazer isso? Não. Posso fazer só assim. Por quê? O verbo aqui, na sua realização, já está marcando o sujeito, que sou eu, porque o movimento sai de mim, e o objeto, que é o Joabe, porque o movimento vai até ele. Diferente de eu falar que o Joabe ajudou outra pessoa, porque aí eu vou fazer o quê? Não vai sair de mim nem chegar em mim o movimento. Eu vou fazer o Joabe ajudou outra pessoa. Sai do Joabe e vai em direção a essa outra pessoa. Tá? Essa é a concordância que a gente tem no verbo, nos verbos em língua de sinais, é a marcação desses referentes. E ela só acontece nos verbos com concordância e nos verbos espaciais. Verbos espaciais são aqueles que têm uma marcação de espaço. Colocar um livro na estante. Eu não vou fazer assim, colocar um livro na estante. Eu coloquei um livro na estante. Não. Eu vou fazer o quê? A estante, livro, coloquei. Tem uma mudança para a gente trazer essa informação de uma maneira espacial. Ok? E aí a gente traz aqui alguns exemplos de verbos direcionais, verbos espaciais, né? Ir, voltar, convidar, chamar, perguntar, que são verbos que têm essa marcação dos referentes. E aí é importante a gente pensar nessa última informação. Assim como a gente tem esses verbos com concordância, a gente tem verbos chamados de verbos simples, que são os verbos sem concordância da língua de sinais, tá? São verbos em que a gente precisa apontar para a pessoa saber quem é o referente.
A gente precisa marcar o referente. Esses verbos chamados de verbos simples, geralmente são aqueles verbos que são ancorados ao nosso corpo, que tocam o nosso corpo, tá? Por exemplo, o verbo gostar. Gostar, né? Aí eu preciso falar, eu gosto, ele gosta. Eu preciso apontar para saber que eu estou falando dele. Por quê? Eu não posso chegar e fazer na outra pessoa o verbo gostar. Tá? Geralmente esses verbos que são, ancorados ao nosso corpo, que tocam partes do nosso corpo, principalmente tronco e cabeça, a gente considera verbo simples, a gente faz na gente. Então a gente aponta o referente e faz na gente. O verbo gostar, o verbo pensar. Porque se eu faço para a pessoa assim, imagina eu fazer assim, Joab pensou. Não faz muito sentido, né? Se você me vê aqui fazendo, fala assim, ah, não, ele pensou. Parece que eu estou fazendo assim, ele. Eu estou apontando ele. E perde a noção, perde esse sentido do verbo simples, entendeu? Porque se eu faço isso aqui, pode significar N coisas. Agora, se eu falo, Joab pensou, eu já sei que é o verbo pensar. Então, esses que são ancorados principalmente no corpo e na cabeça e no tronco, eles geralmente não têm essa flexão. A gente precisa aí sim apontar os referentes, tá? E apontar só as pessoas do discurso, porque em relação a tempo, essas coisas, ele não vai ter alteração também. Então, é o verbo gostar, o verbo pensar, amar, porque toca no corpo. Ter, sentir. O sentir a gente até às vezes ainda faz, mas antes de fazer assim, eu faço em mim. Tipo, eu sinto. Aí se eu quero fazer assim, o Joab sente, eu vou fazer o quê? O Joab sente em mim. Eu não vou conseguir fazer o Joab sente. Tá? Então, assim, às vezes, até, portanto que a gente faz o sinal de empatia, ele tem o sentir aqui, que dá uma referência de que é sentir aqui e o que a outra pessoa sente. E a troca. Tá? Então, a gente tem essa marcação necessária. Tranquilo até aqui? Tá tranquilo, gente? Não vou abrir para perguntas agora, só daqui a pouco. Quem tiver dúvida já anota aí, que daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas, ok? Tá. Antes de entrar nas preposições, eu vou fazer as perguntas, porque aí a gente já se prende a esse início, depois a gente entra nesses outros aspectos, que ainda tem muita coisa que o português tem, que a Libras não tem, tá? Então, quem quer fazer pergunta, levanta a mãozinha, clica aí no levantar a mão. Até agora, para a gente ver aqui se está tudo tranquilo, se tem alguma dúvida em relação ao que a gente já falou aqui da estrutura. Alguém tem alguma dúvida? Núbia. Núbia, você consegue habilitar seu microfone? Eu fechei na hora que eu mandei ela abrir de novo. Você abre de novo, tenta abrir de novo o microfone? Abriu Isso. agora? Agora Bom sim. dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, primeiro eu queria falar que ontem eu tive que sair, minha tia faleceu ontem e eu não pude ficar até o final para aquela discussão. Em outro momento, eu espero que sim. E já com relação a esses tempos, né, essas conjugações verbais que você mencionou, eu tive uma dúvida relacionada assim, por exemplo, sinal de perguntar, né? O sinal de perguntar, normalmente, eu aponto para mim, ou para a pessoa, ou para a terceira pessoa que eu estou conversando, certo? Sim. Mas aí, por exemplo, quando eu estou falando de uma terceira pessoa que não está presente. Tá. Nesses casos de terceira pessoa que não está presente, a gente usa uma apontação para um lugar aleatório. Então, é como se a gente estabelecesse um lugar no espaço para essa terceira pessoa, e a partir de então, é esse espaço que a gente vai apontar. Entendeu? Então, assim, eu vou apontar para um espaço que não tem ninguém, aí subentende-se que é uma terceira pessoa que não está presente. Entendi. Ok? Obrigada. Por nada. Obrigada. Thalita. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, eu estou anotando aqui
E se eu não me engano, eu ouvi a senhora falar que, que na tradução se usa a estrutura da língua portuguesa, né? Certo? Sim. E aí a minha dúvida foi o seguinte, então durante a tradução é usado o verbo de ligação? Verbos de ligação, se são Ó, usados? a gente tem que pensar o seguinte, o processo de tradução, a gente tem duas línguas diferentes ali em contato, tá? Sim. Então, no processo de tradução é uma coisa. Por quê? No processo de tradução, eu estou vendo uma língua e vou emitir outra. Por exemplo, eu ouço português e vou emitir língua de sinais. Se eu estou ouvindo no português o verbo de ligação, na língua de sinais esse verbo de ligação não está presente, então eu não vou fazer o verbo de ligação, porque eu tenho que respeitar a minha língua-alvo. Se eu estou Sim. vendo na língua de sinais e eu vou traduzir para o português, aí eu tenho que colocar o verbo de ligação, porque é regra do português. Então, esse processo de tradução é outra questão, tá? A Ok. gente sempre tem que considerar a língua-fonte e a língua-alvo, e tem que respeitar todas as regras, tanto da língua-fonte quanto da língua-alvo. Ok, muito obrigada. Por nada. Daiane, Oi, bom dia. bom dia. Então, eu queria saber como que faz para marcar o tempo verbal. Tipo, eu tomei banho, vou tomar banho, tomei Tá. banho ontem, sei lá. Como a gente já discutiu ali lá no módulo 2, não sei se você se lembra, mas toda a marcação de tempo na língua de sinais ela é feita através de advérbios de tempo, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ter um sinal a mais na minha sentença para me posicionar no tempo, para me dar uma noção de tempo. Agora, isso só é necessário se o contexto já não determinar. Por exemplo, eu estou na sala com a minha família. Aí eu falo assim, vou tomar banho. Como é que eu vou fazer isso na língua de sinais? Vou tomar banho. Eu preciso colocar o tempo, futuro, eu vou... Não, porque aquele contexto ali já me determinou que eu estou levantando para ir tomar banho. É porque assim, Agora, eu tenho um... peraí. Agora, se eu falo assim, não, você já tomou banho? Eu estou fazendo uma pergunta, tá? Aí, o que eu vou fazer para a pessoa? Já. Tomou banho já? Com a expressão de dúvida. Aí eu estou querendo saber se a pessoa já tomou banho. Então, essa localização temporal, ela vai ser necessária quando o contexto não determinar. Entendi. É porque assim, igual eu tenho um menino que ele é surdo, aí às vezes eu falo, ele quer tomar banho de novo. Aí eu falo assim, banho, tipo assim, eu tento explicar para ele que ele já tomou banho, aí ele entende que eu tô pedindo para ele tomar banho de novo. Por isso, eu falo assim, banho já. Ele usa a língua de sinais, ele já sabe a língua de sinais? Mais ou menos. Tá, então esse é um processo de aprendizagem ainda, né, da alfabetização dentro da língua de sinais. Mas você vai assim, banho já, não Às precisa vezes de eu falo novo. banho de De novo, manhã. não. Ah, entendi. Entendeu? Banho já. Agora, tipo assim, esse já aqui é aquela coisa assim, já aconteceu. Eu não É preciso isso que eu fazer de queria. novo, Uhum, entendeu? É tentar mostrar para ele o significado do já, entendi. entendeu? Essa é uma possibilidade. Por quê? A localização temporal ela só vai realmente ser necessária, por exemplo, se eu estou falando com alguém sobre uma festa que eu fui, exemplo. Essa pessoa sabe que a festa já passou. Eu preciso fazer passado, fui, festa. Não, porque essa pessoa já sabe que a festa já passou. É igual que eu falei, por exemplo, existem situações que eu falo assim, não, porque eu nasci em 1981. Eu preciso fazer, eu, passado, nasci em 1981. Não, porque, poxa, eu já estou aqui, a pessoa já sabe que eu já nasci. Entendeu? Fica meio lógico, se fica redundante, não tem necessidade, eu não faço isso. Não é nem que não tenha necessidade, não é necessário, não precisa, não é feito. E na língua de sinais, se o contexto já determina, eu não preciso ficar reforçando, eu não preciso toda hora ficar falando. Não, por exemplo, eu estou falando, porque na semana passada eu fui no restaurante, depois que eu saí do restaurante eu fui no shopping. Eu preciso fazer, por exemplo, eu vou ter que localizar. Então, eu vou fazer, semana passada, fui no restaurante. Ok.
Aí eu falo assim, depois eu fui no shopping. Eu preciso falar de novo, que semana passada de novo, eu preciso fazer? Semana passada eu fui no shopping? Não. O que que eu vou fazer? Ó, semana passada eu fui no restaurante, comi, ok, depois. Por quê? Significa que foi primeiro no restaurante, depois no shopping. Depois fui no shopping. Então, a gente já tem uma localização espacial, temporal, perdão. Se já tenho tempo, eu não preciso fazer de novo. Entendi. Obrigada, professora. Por nada. Jaqueline Vieira. Jaqueline, habilita seu microfone. Oi, bom dia. Bom dia. Se eu estiver errada, me corrija, por favor. Até o momento que eu entendi, venho entendendo nesse processo das oficinas, é o seguinte, que o meu diálogo em Libras, a minha conversação em Libras vai depender muito de com quem eu esteja falando, ou seja, qual é o público-alvo, o qual eu esteja falando, não é isso? Sim, E de acordo muito com a cena, com o a contexto. vivência, o contexto exato, né, que eu esteja vivendo. A colega até falou aí sobre o filho, né? O que eu imaginei assim em relação a essa dificuldade dela como mãe é justamente com as expressões, a intensidade nas expressões com ele, associada ao sinal objetivo, né? Eu acredito que muitos surdos, eles são muito objetivos, eles estão ali com um sinal limitado, né? Limitado não, ausente, que é a audição. Então, ele precisa de uma intensidade nesse sinal associado à expressão corporal e facial. Então, o que eu construí de conhecimento até o momento, com o que a senhora está explicando agora, com o que eu estudei durante essas oficinas, é que vai depender desse conjunto, né? O E de contexto uma sempre forma vai estar presente. objetiva. E de uma forma, assim, objetiva. Uhum. A verdade é que não é questão de ser objetiva. A questão é que depende de vários aspectos. Como a Daiane estava falando, o filho dela ainda está aprendendo língua de sinais, né? Isso, qual que é a idade dele, Daiane? 8 anos. Começou a ter contato com Libras há quanto tempo? Uns 3 anos? Então, assim, ele ainda está no processo de aquisição de língua. Ele ainda está no processo de aquisição, né? Então, assim como ele está aprendendo, eu acredito que você também esteja aprofundando esse conhecimento para ter essa interação. Estão aprendendo juntos. Então, assim, são casos e casos, tá? Então, não é que o surdo ele precisa ser objetivo, precisa... Expressão, como a gente já trabalhou, ela é gramatical, tá? Então, ele tem 8 anos, então eu não preciso tratar ele como eu trataria uma criança de 2. É diferente. E a expressão é diferente, porque ele sabe que ele não é um bebezinho. Minha filha de 6 anos de idade, se eu falo com ela igual bebê, ela olha para mim e fala assim, mãe, eu não sou bebê. E ele vai se sentir mal de ser tratado como um bebê também. Então, assim, eu acho que não é só a questão da situação, é uma questão de contexto como um todo, de público-alvo, sim, com certeza. Adaptação de linguagem, ela é necessária em qualquer público, seja ele infantil ou adulto. A gente sempre vai tentar adaptar a linguagem para o nível de conhecimento que aquela pessoa tem, a idade que aquela pessoa tem. Tudo isso está relacionado. Contexto sempre vai estar presente. Contexto sempre é relevante, certo? Então, a gente sempre tem que levar em consideração tudo isso. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Por enquanto não, né, gente? Então tá, peraí. Vamos continuar e depois a gente vai trazer alguns outros exemplos. Ok? A gente vai ficando sempre mais claro, mais tranquilo para a gente entender como é que funciona essa organização das frases. Bom, outro aspecto que a gente vai ter que ver está relacionado às preposições. A gente sabe que no português a gente tem várias preposições.
E além das preposições, a gente ainda tem as chamadas locuções preposicionais ou prepositivas, que são a junção de duas preposições com um objetivo diferenciado. Na língua portuguesa a gente tem vários, como a, ante, até, após, com, contra, de, desde. São muitas preposições que a gente usa numa estrutura do português. O que a gente tem que entender como isso funciona na Libras? Libras também tem preposições? Tem. Mas não são todas as que tem no português, até porque algumas são usadas, às vezes, como sinônimos, né? E na língua de sinais a gente vai acabar tendo um sinal só. Então, por exemplo, se eu uso vou à escola. O a é uma preposição que indica esse deslocamento até a escola, né? Então, vou à escola. Eu preciso usar a preposição a? Não, eu faço ir escola. Como é que a gente fala? O ante é aquela coisa em frente a, né? Então, o pessoal usa muito o ante, a face, ante. Na língua de sinais, a gente não vai usar essa preposição. Quais são as preposições que a gente ainda tem na língua de sinais? A gente tem o até, a depender do contexto. Então, a gente pode usar até. A gente tem o com. Esse com significa, é um sinal também usado para junto. A gente tem, por exemplo, entre eu e Joabe. Entre no sentido, cara, eu não vou usar esse entre. Se eu vou falar que uma pessoa está entre nós, eu vou falar que a pessoa está no meio. Eu vou fazer uma localização espacial aqui, eu não vou usar um sinal para entre, né? Então, assim, no intervalo entre as aulas, eu vou fazer o quê? Aula, intervalo. Não existe esse entre em língua de sinais. Perante, por, para. No para a gente ainda tem esse, né? Mas é muito português, gente. É muito raro. É tipo antigo. Hoje em dia a gente mal usa isso. Na minha fase de espermatozoide não me ensinaram. Job disse que na fase dele de espermatozoide não ensinaram pra ele, não. Tipo assim, por quê? Porque é uma coisa muito de querer prender ao português. Mas hoje a gente já está no momento que a gente precisa separar isso. Por quê? A gente vai ver também, vocês já viram até um pouco sobre a história da educação de surdos, né? Como é que aconteceu. E essa marcação do português sinalizado muito forte aconteceu exatamente no momento que os surdos mostraram que a língua era uma língua, mas a gente não tinha pessoas, ouvintes, que conseguissem, que fossem fluentes em Libras, como era necessário. Então, eles acabavam tentando muito trazer a estrutura do português para ter essa interferência na língua de sinais. Só que hoje a gente já está num momento muito diferente. A gente tem que aprender a separar isso, aprender a diferenciar. Então, assim, por exemplo, estruturas como o de, que a gente usa muito no português, né? Pão de queijo. Como é que a gente faz pão de queijo? Pão, queijo. Ah, professora, mas eu quero dizer pão com queijo. Sabe como eu faço? São formas diferentes. O Joab está certíssimo. Eu faço assim, pão, queijo dentro. Porque geralmente o queijo a gente vai botar aqui no meio do pão, não é? A gente corta o pão e taca o queijo dentro. Então o que eu faço? Pão, queijo dentro. Aqui já está o classificador do pão. Então, assim, é diferente eu falar pão de queijo, pão, queijo. Para a língua brasileira de sinais é o pão de queijo lá de Minas. É o pão mineiro, pãozinho de queijo que todo mundo conhece. Todo mundo não, o Brasil inteiro. O mundo não, porque tem muita gente que nunca ouviu falar no pão de queijo. Agora, se eu falo o pão com queijo, é diferente. A gente está usando duas preposições diferentes. Eu não preciso falar pão com queijo. Não. Se eu faço isso, esse com aqui, não é. Não é necessário. Eu virar e falar assim, como é que você fez esse arroz? É um arroz com brócolis. Ou arroz com bacon. Arroz com... O que eu vou fazer? Arroz, porco misturado. Pronto. Eu não vou fazer arroz com porco misturado. Não. Esse com
ele está muito relacionado a junto. A junto no sentido de presença, no sentido de... Que a gente até entende que existe ali, por exemplo, a presença do queijo dentro do pão. Mas eu não preciso representar assim. Em que sentido que a gente usa esse? No sentido que a gente... Cara, hoje em dia tem sido tão raro usar esse com... Porque até se eu falar assim, fomos eu e Joab, eu fui com o Joab na feira. O que eu vou fazer assim? Nós dois, feira. Às vezes eu vou até fazer assim, porque o Joab tá junto comigo. Nós dois, feira. Ou vou usar esse, o classificador para 2 pessoas juntas. Raras vezes eu vou usar isso. Vou usar em que sentido? Não sei o que, você foi em tal lugar? Fui. Com quem? Com quem? Aí eu vou fazer com. Mas são situações muito específicas, entendeu? A gente tem que começar a desvincular um pouco. Sobre. O sobre no sentido da preposição, fala assim, hoje na língua de sinais a gente faz muito isso. Hoje nós vamos falar sobre preposições. Olha o Joab como é que ele fez. Sobre. O que é isso? Tema, assunto. Ou seja, o assunto da aula será preposições. Então, assim, para a gente entender como é diferente essa estrutura. Então, quando eu falo assim, eu vou falar sobre fulano. Hoje vamos fofocar. Vamos fofocar. Vamos voltar para a fofoca. Vamos fofocar. Vou fofocar sobre a Loiane, coitada. Não, eu não. A Loiane tá lá, eu não. Vou fofocar Aí o que eu vou fazer? Eu vou fofocar sobre, ou seja, o assunto vai ser a Loiane. Não quer saber. Então, a gente tem esse sobre, a gente acaba usando tema, assunto. Então, a gente não usa... No português, quando eu fosse fazer a tradução, eu poderia usar sobre. Mas ele não, esse tema, esse sinal, não é um sinal para sobre. Entendeu? Como eu falei para vocês, não existe equivalência linguística entre língua nenhuma. Tá? Então, por mais que na língua de sinais, na língua portuguesa eu tenha as preposições, não significa que na língua de sinais eu vou ter as mesmas preposições. E nem que elas vão ser usadas da mesma maneira. Ok? E aí a gente... Só um instante. Os alunos estão reclamando aqui da lista. Explica para eles que vai ter outra lista que não precisa assinar 2 vezes, que basta uma, mas eles ficarem atentos, porque perderam a primeira lista. Uhum. E aí que vai ter uma... Tá, pode abrir que eu vou explicar. Tá aberto? Tá. Pessoal, seguinte, a gente tá vendo que o pessoal tá falando sobre a lista de chamada e eu quero só explicar para vocês o seguinte. A lista, mais uma vez eu vou falar, a lista ela é disponibilizada em 2 momentos durante a aula, certo? A primeira vez ela já foi disponibilizada durante 5 minutos, as pessoas entraram e assinaram. Em um outro horário, é um horário aleatório, não é marcado horário, ela vai ser disponibilizada novamente, tá? Quem já assinou da primeira vez não precisa assinar da segunda. Você só precisa assinar ela uma vez para registrar a sua presença na aula, tá? Então, assim, não tem aquela preocupação de entrar das 2 vezes e assinar. Não precisa, você assina só uma vez, tá? Então, mais pro final da aula, assim, um determinado... Eu não vou dizer, assim, que vai ser agora, que vai ser no finalzinho. É num horário aleatório. A gente vai disponibilizar a lista novamente. Geralmente no começo e no fim da Sempre nós disponibilizamos a lista no começo e no fim da aula, tá? Mas não tem o horário certo. Falar assim, não, vai ser às 8h42. Não. Em um horário aleatório, geralmente no começo e no final. E quando ela é disponibilizada, fica disponível por 5 minutos. Você tem 5 minutos para acessar. E não se preocupem, porque eu sempre aviso aqui quando a lista vai ser lançada no chat. Tá? Bom, voltando a alguns exemplos. Agora eu quero que vocês pensem aí. Reflitam. Então, aqui a gente tem uma lista de preposições do português. E exemplos dessas frases em português. Tá. Aqui ninguém é tradutor ainda, ok? Somos todos aprendizes de língua de sinais. Então, a gente vai tentar refletir como ficaria essa frase em língua de sinais, certo? A primeira frase que a gente tem, a preposição a, por exemplo. Aí eu tenho, vou à praia. Uma dica para vocês. Quando a gente vê uma frase no português,
a gente geralmente, quando a gente vai formular o nosso discurso, quando a gente está aprendendo língua de sinais, a gente pensa nessa frase na nossa L1, no português, a gente vai querer traduzir ela. Gente, isso é um processo normal. Não adianta, é o que eu falo, professor de inglês tem mania de fazer isso. Me desculpem os professores de inglês, mas professor de inglês tem mania de fazer isso. O aluno chega lá, primeiro dia da aula de inglês, a pessoa ainda não sabe inglês, nada, aí o professor vira e fala assim, porque a partir de agora você tem que pensar em inglês. Como é que eu vou pensar em inglês se eu não sei aquela língua? Não tem como. A gente tem que pensar na nossa L1 nesse início. O início de aprendizado de qualquer língua, ele vai ter uma forte interferência da sua língua materna, tá? Então, a gente sempre, quando a gente está aprendendo, a gente vai pensar em português, para depois traduzir isso para a língua de sinais ou para qualquer outra língua, tá? O que a gente tem que começar a pensar, então? Eu vou pensar que nessa outra língua, é como se eu estivesse falando com as minhas próprias palavras. Então, é o seguinte, vou à praia. Significa o quê? Que eu vou me deslocar de onde eu tô e vou até a praia, não é isso? Então, como que eu faria? O a ali, a gente já até fez o outro exemplo antes. Esse a significa esse deslocamento do ir, né? É o até a praia. Mas eu preciso falar que eu vou até a praia? Não. Vou praia. Ir, praia. Pronto. Eu tenho esse a na língua de sinais? Não. Ok? Ante as acusações, entregou-se. Nossa, um português tão rebuscado, né? Aí você fala assim, meu Deus, o que isso significa? Por causa das acusações, ele se entregou para a polícia, né? E aí, o que eu vou usar? Por isso. Por isso. Acusação, por isso, foi para a polícia. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Ah, professor, então quer dizer que eu vou explicar aquela frase? Mais ou menos. Porque o fato de você pegar aquela frase e você falar ela com as suas palavras, você está começando o processo tradutório aí. É o início, gente. Não significa que você é tradutor, tá? Você está começando a entender a diferença das duas línguas. E pensar que eu não preciso usar as mesmas palavras, eu não tenho que pensar num sinal para cada palavra do português que eu estou usando, tá? Outro exemplo, saiu após o café. Após. Após quer dizer o quê? Depois. Aí como eu vou fazer? Saiu após o café. O que eu posso fazer? Tomou café? Saiu. Ok. Não foi isso que aconteceu? Tomou café? Saiu. Pronto. Entendeu? É eu pensar de uma maneira lógica, no significado que eu quero dar. Outro exemplo, até. Acabarei até de manhã. O até a gente até tem na língua de sinais. Até, né? Até. Então, porque eu quero dizer o seguinte, que existe um limite. Quando a gente fala no até, a gente está falando que existe um ponto final. Então, por exemplo, acabarei até de manhã. O que eu posso fazer? De manhã, fim. Ou eu quero frisar esse até, eu posso, de manhã até, fim. Entendeu? Ou seja, vai ser finalizado, vai terminar. De manhã no máximo. A gente às vezes faz assim, de manhã no máximo. Máximo. Substitui esse até. Certo? O com a gente já falou, né? Depende muito da situação. O com geralmente a gente usa nesse sentido de companhia. Porque se eu falar assim, ao levantar tomo café com leite. Café com leite é café-leite. Não preciso fazer café com leite. Ou café, leite misturado. Se eu fizer café e leite, já sabe que é misturado. Já fica subentendido. Se eu quero dizer que é separado, tem café e tem leite. Aí o que eu vou fazer? Tem, dois. Café, leite. Ok, tá separado. Agora, café com leite. Se eu chego num lugar e falo assim pro garçom, assim, por favor, um café com leite. Pronto, café, leite. Ok. Eu não preciso desse com. Tranquilo? Contra. Vivem jogando a culpa um contra o outro. A gente até tem um sinal para contra também, né? Mas se eu fico assim, ficam jogando a culpa um contra o outro. É o quê? Culpa. Sinal, culpa.
eles ficam ali, ó. Ou seja, a culpa não é de um nem é de outro. Então, tudo vai... Esse contra, a gente vai usar, fulano está contra mim. Joab está contra mim. Contra. Ó, eu sou contra o Flamengo. Não gosto do Flamengo, sou contra. Qualquer coisa relacionada ao Flamengo. Eu contra. Tipo, esse aqui é um sinal que é usado meio que para desafio, né? A gente até usa esse aqui, contra. Ou seja, é algo que é da briga. Em raros casos a gente usa esse, mas esse é no sentido de troca mesmo, sabe? Então, esse contra vai depender muito da situação para a gente saber se vai usar ou não. O de a gente já falou que a gente não usa o de, né? A preposição de na língua de sinais não tem. Aí, nesse caso, por exemplo, perdeu seu primeiro dente de leite. A gente não tem um sinal para dente de leite, né? A gente usa o quê? Primeiro. Dente primeiro. Perdeu. Né? Então, eu não posso usar esse leite. Porque se eu fizer dente leite, vai pensar que o dente é feito de leite, né? Então, não faz muito sentido na língua de sinais. Então, eu faço o quê? O primeiro dente. Primeiro dente, perdeu. Desde, né? Estou esperando ele desde cedo. A gente não usa esse desde. A gente usa o quê? Estou esperando ele desde cedo. Cedo, estou esperando. O desde nem precisa. Cedo esperando. Porque a gente geralmente usa datilologia, né? Cedo. Cedo. Cedo esperando. Não tem o desde na língua de sinais. Ou então assim, estou estudando desde janeiro. Aí a gente vai usar começar. Ou janeiro, ou seja, janeiro até hoje. Entendeu? A gente mostra um percurso. Ou, estou estudando desde janeiro, comecei a estudar em janeiro. Simples assim, começar. Tá? Então, não é a gente usa o verbo, a gente não vai usar a preposição. Em, né? Nas férias estivemos em Natal. Esse em também a gente não usa. Então, assim, nas férias fui para Natal ou a gente usa presença. Férias, Natal. Presença, Natal. Tá? A gente não usa o em. Entre a gente já falou, né, mais cedo, entre os dois, prefiro o primeiro concorrente. A gente vai mostrar os dois, prefiro o primeiro. Ou então, dois, prefiro esse. Não tem o entre, né? O para, como eu já falei, a gente não usa mais. Então, isso é pra você. Antigamente a gente fazia assim, pra você. Pra você. Português puro. Você entregou pra pessoa, ela vai fazer pra mim? Sim. Pronto. Meu? Sim, seu. Perante. Mudou o seu comportamento perante o diretor. Na frente, né? Ou seja, na frente, o diretor me viu, mudou de comportamento. Perante a gente não usa. Por ou per, né? Trabalho feito por mim. Feito por mim, eu que fiz. Eu fiz. Eu sozinho. Eu mesmo. Então, também não tem. Sem, o sem a gente usa. O sem a gente usa. Quero meu café sem açúcar. Eu faço sem, na verdade é nada, nada açúcar. Ou açúcar zero. Então, assim, existem sinais que podem representar o sem. Tá? Então, nada ou esse aqui. A sala está 100 pessoas. Vazia. Tá? Sob. O caminho sob a ponte é mais rápido. Sob é o quê? Em cima. Então, a gente também não tem essa representação, que é uma localização espacial, que a gente vai usar, na verdade. E o sobre, que a gente já falou, a gente usa o tema. Os livros... o sobre, no sentido de localização, a gente vai colocar uma localização espacial. Os livros estão sobre a mesa. Mesa, livro.
Então, a gente vai colocar essa localização espacial. E o sobre, quando a gente está falando de tema, a gente usa sobre, né? Tranquilo até aqui, gente? Vê que preposição, assim, o português tem milhões e a língua de sinais não tem tantas assim, tá? Elas têm muito menos preposições, certo? Exemplo do sob, ó, o caminho sob a ponte é mais rápido. O que que isso quer dizer? Que o caminho em si, passando por cima da ponte é mais rápido. Então, vou fazer aqui, ponte, rápido. Ou rápido mais, né? A gente usa também, rápido mais. O que significa? Aqui já tá sabendo que é por cima. Eu não vou fazer o caminho, se eu fosse por baixo da ponte era mais rápido. Eu ia fazer por baixo. Então, a gente faz a localização e coloca. Sob é em cima ou embaixo, né? Sob é embaixo. Embaixo. Confundi, gente, desculpa. Sob é embaixo. Então, vai, o caminho sob a ponte é melhor. Então, ó, a ponte, rápido mais. Por baixo da ponte é mais rápido. Ok? Então, vamos lá. E agora, vamos a um momento de prática, tá? Inicialmente, eu gostaria de pedir para que vocês fizessem, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Eu vou até deixar aqui a página com as preposições para vocês terem uma colinha. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte, nas preposições que eu falei que existem na Libras, tá? Vocês vão ter que criar 3 frases, temas diversos, mas falando sobre esses assuntos todos. Se bem que a gente falou de várias coisas, não só de preposições, né? A gente falou das preposições, a gente falou dos advérbios, a gente falou várias coisas. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão criar 3 frases em Libras, tá? Criar 3 frases em Libras, tá? Eu vou botar ali Loiane, coloca pra gente um timer aí. Como são 3 frases, vocês vão ter que pensar nessa frase em Libras, ok? Eu vou dar 3 minutos, 1 minutinho para cada frase, ok? Então, 3 minutinhos para cada frase. Depois eu quero que as pessoas levantem a mão aqui para participar e para fazer a sua frase, ok? Loiane, 3 minutinhos, pode lançar aí. Pessoal, eu não tô falando nada com vocês aqui não, podem ficar tranquilos, tá? Eu dei o tempinho, 3 minutos aí para vocês criarem as frases, ok? Já já eu volto aqui com vocês.
Pessoal, a gente não tá tendo problema nenhum, não. Eu só queria dar tempo para vocês fazerem a frase mesmo. Não tava falando outra coisa aqui, tá? Podem ficar tranquilos. Tá tudo certinho. Tá? A gente tava só conversando aqui entre a gente. Podem ficar tranquilos. Não é problema, não é nada relacionado a vocês. Podem ficar tranquilos. Eu só queria dar espaço para vocês fazerem a atividade sem ter que ficar me ouvindo, tá? Então vamos lá. Eu já vi que tem 2 pessoas, mas mais gente pode levantar a mão aí para fazer as frases, viu, gente? Eu vou chamar de um por um, não precisa abrir o microfone, tá? Só fazer as frases em língua de sinais. São 3 frases em libras, ok? Tranquilo? Primeira pessoa que eu vou chamar é o Cabral. O Cabral tá com o cachorrinho no colo, gente. Vamos lá. Cachorro bonito. Dinheiro precisa. Ou seja, para ter um cachorro bonito precisa de dinheiro. Né? O sentido é o mesmo. Olha só como o sentido é o mesmo. Para ter cachorro bonito gasta muito, né? Cachorro bonito gasta muito. A gente tem um sinal para gastar, tá? Então, se eu falo cachorro bonito, olha só, estrutura da língua de sinais. Cachorro bonito, dinheiro, precisar. Então, significa o quê? Que para ter um cachorro bonito eu preciso ter dinheiro. Agora, se eu quero falar cachorro gasta, a gente pode dinheiro ou gasta. Então, tem o sinal para gastar. Beleza? Segunda frase. Cachorro é igual filho. Preocupa não. Tá com seu filho. É do seu filho. Tá, vamos lá. Então, ó, 2023, lembra disso, a gente não faz assim, é 3. Não, é 3. 2023, melhor, esforçar, trabalhar. Ou seja, vamos pensar, 2023 vai ser melhor. A gente vai se esforçar para trabalhar. É isso? Então, ó, mas precisa trabalhar. Então, a gente precisa colocar o precisa. Mas precisa trabalhar. Tá? Então, quando a gente bota esse esforço, a gente vai se esforçar e trabalhar para melhorar. Ok? Terceira frase. De novo. Faz a frase toda de novo. Eu quero a frase toda. Então, ó. CFP. Melhor. Libras. T. Deixa eu pensar como é. CFP. Melhor, libras T. O que a gente entende nessa frase? Que o CFP, ele está melhor porque tem libras. É isso? Ok. Muito bom. Obrigada, Cabral. Priscila.
Priscila Alves. Tá com a mãozinha levantada. Ai, perdão. Gente do céu, rolou uma dislexia. Desculpa, gente, Patrícia. Eu juro que eu olhei rápido e eu vi Priscila. Não sei por quê. Desculpa, mil desculpas. Mas vamos lá, Patrícia. Gente, foi um lapso mesmo. Isso, então, ó. Amanhã, meu tio chegar, hora 9. Ou seja, amanhã meu tio chega às 9. Ok? Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu? Estão percebendo a estrutura? Ok. Segunda frase. Eu trabalhar hoje, loja. O que é isso? Hoje eu vou trabalhar na loja. Ok? Vamos lá, terceira frase. Ontem, esquecer, estudar. Ou seja, ontem eu esqueci de estudar. Certo? Todo mundo entendeu? Eu que agradeço, Patrícia. Agora, Aparecida. Ó, eu viajar, namorado. Ou seja, o que que a gente entende com isso? Não precisa do com. Eu viajar namorado. Significa que eu vou viajar com o meu namorado. Libras, tá? Nem sempre eu preciso colocar o com, porque já fica ali, a estrutura da língua de sinais já me dá esse entendimento. Segunda. Olha só. Água, carro, ou seja, a água passou por cima do carro, tá? Olha só como é. Água. A água pode ser água qualquer coisa. Agora a gente vê dentro da frase, dentro do contexto. Água. Carro, quando ela traz aqui, ela traz o quê? Um classificador do carro. Traz aquela informação visual. Ou seja, eu já não falei antes que era água? Então, isso aqui eu sei que é a água vindo e passando por cima do carro. Ok? Tranquilo? Terceira. Pensar sempre, estudar professor, mas precisa de dinheiro. O que que eu, Fabiane, entendo da frase? Sempre penso em estudar para me tornar professora, mas precisa de dinheiro para isso. Mudar professor, não. Mudar professor, não. Eu penso em estudar professor, ou seja, eu quero estudar até me tornar professora. Venha, estamos aqui estudando. Por isso que ela está aproveitando aqui para estudar, isso mesmo. Obrigada, Aparecida. Agora é a Isabel Almeida. Isabel?
Tá um pouco escuro. Vira o contrário da janela, pra gente poder ver você. Isso. Boa. Olha só. Atrasar, trabalhar hoje. O que que isso significa? Me atrasei para o trabalho hoje. Certo? Boa. Segunda frase. Atrasar, porque, precisar, curso com hoje. Tá. Uma forma melhor de falar. Olha só, uma forma melhor de falar. Atrasei, né? O atrasar por causa do curso. Então, ó, os dois dedos, um encaixa aqui no outro e puxa. Esse sinal a gente usa para por isso, por causa. Ou seja, atrasei por causa do curso hoje. Ok? Terceira frase, Isabel. Feliz Natal. Depois você fez o... Depois... Ah, olha só. Feliz Natal e um próspero ano novo. Seria isso? Então, a gente não... Esse aqui é depois. Depois. Então, não. Quando a gente quer falar um próspero ano novo, a gente está desejando para a pessoa o quê? Um feliz ano novo. Então, a gente faz Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Ok? Ano Novo. Ou Ano Novo. Ou faz o número do ano, né? Feliz 2023. Também pode. Obrigada, querida. Núbia. Bom dia. Vamos lá. Abaixa só um pouquinho assim pra gente ver você também. Ou então chega um pouquinho pra trás pra gente ver você toda. Do jeito que tava melhor por causa da... Tá bom, tá bom. Então, ó. Hoje, não querer trabalhar porque titio morreu ontem, certo? Então, significa, hoje eu não quero trabalhar, porque meu tio morreu ontem. Ok? Segunda. Sinal. Gosto, meu sinal aqui, ó, no nariz. F. Porque tem um piercing, gente, tem brinco. Brinco pendurado. Meu pai me chamava de Índia. Eu falava assim, cada dia chega com um furo diferente. Ó, então vamos lá. Gosto muito. Olha só, o muito. Lembra que vocês trabalharam com a professora Aline? O muito é um advérbio de intensidade. E a intensidade a gente trabalha com a expressão. Então, a gente não precisa fazer assim. A gente faz o quê? Carrega na expressão. Fala assim, gosto muito. Gosto de estudar Libras, professora Fabiane. Aí você fez mais. Você fez muito boa, né? Aí você faz boa. Esse muito aqui a gente não usa muito, tá?
Esse aqui é muito um espelhamento do português, então a gente traz uma expressão mais carregada. Combinado? Terceira frase. Melhor. Quando você faz muitas pessoas e assim, fica redundante. Então, ó, a gente faz melhor pessoas. Importante? Tá, desculpa. É porque deu uma travadinha e eu não consegui ver a configuração direito. Não, então, ó, importante as pessoas aprenderem. Então, não preciso fazer muitas pessoas, porque isso aqui já é um sinal de pessoa. Então, o que eu posso fazer? Importante pessoas aprenderem Libras. Ok? Então, só isso. Por quê? Porque muitas pessoas não conhecem, né? Pois isso. Então, porque tem muitas pessoas surdas, tava travando um pouquinho. Tá. Porque surdo tem pessoas. Quando eu faço isso aqui, eu já estou colocando no plural. E se eu repito mais ainda, significa a intensidade. Então, surdo tem. Muito bem, Núbia. Obrigada. Agora, Reginaldo Garcia. Bom dia. Hoje, feriado. Não tem trabalho. Boa. Ir, esposa, mercado. Ou seja, vou com minha esposa ao mercado. Terceira. Acordei. Então, ó, acordei. Atrasado. Aula. Certo? Acordei atrasado para a aula. Ok? Obrigada, Reginaldo. Giovana. Ó, mesa, um vaso com a flor dentro. O que é isso? Em cima da mesa tem um vaso com uma flor. Olha como é a estrutura do português. Nessa foi perfeito para a gente entender a diferença. Giovana, nossa, essa foi sensacional. Olha só, o que ela fez? Mesa, o vaso, flor. Se eu for traduzir isso para o português, em cima da mesa tem um vaso com uma flor. Ok? Segunda frase. Hoje eu trabalhar, ou seja, eu vou trabalhar, porque a gente ainda está de manhã, o dia todo. Estou cansada. Ou seja, vai ser cansativo, né? Então, ó, quando você fizer o dia todo, não para em cima, não. Vai até embaixo, o dia todo. Faz assim, ó. Deixa eu te dar uma dica para ficar melhor. Coloca as duas aqui. Quando você começar a levantar, tira a mão daqui, ó. E aí, isso, o dia todo. Terceira. Adorei.
Ó, gente. Tenho cachorro 2. Aí ela apontou para cada um e fez o nome. O que que ela quis dizer? Eu tenho 2 cachorros. Um é o Todd e o outro é o Nescau. Adorei os nomes. Ok? Obrigada, Giovana. Daniela. Bom dia. Peraí, chega um pouquinho para trás, porque está cortando seus braços. Sala, aula, calor, quente. Então, a sala de aula está muito quente. Ótimo. Segunda frase. Ontem, ir, amiga, ou amiga, né? Depende do contexto, dançar. Ou seja, fui com uma amiga dançar ontem à noite. Ontem. Ótimo. Terceira. Mamãe amiga morreu ontem. Ou seja, a mãe da amiga faleceu ontem. Acho que se você troca amiga-mãe, fica melhor. Porque se você começa com mãe, a pessoa já vai pensar que é a sua. Quando a gente inverte, a gente traz o referente primeiro. Amiga, mãe. Ou seja, a minha amiga, a mãe dela, faleceu ontem. É só uma forma melhor. Não significa que está errado, mas fica um pouco melhor. Obrigada, Daniela. Clenilda. De novo, devagar. Precisa e... Tá. Precisar e médico urgente. Ou seja, preciso ir ao médico com urgência. Ótimo. Segunda frase. Hoje ter amiga, diretora? A. X? O que é X trabalho? Amigo X? Eu não estou entendendo o conceito. Abre o microfone para mim. O que significa amigo X? Me explica. Espera aí. Tá me ouvindo? Tô. Hoje. Né, cadê a frase? Não, eu quero entender o que é amigo X. Peraí, deixa eu desligar que meu telefone tá ligando. Eu acho que ela caiu. Quando ela voltar, a gente vê se consegue abrir para ela de novo. André. Três frases, vamos lá, primeira. Ontem comi macarrão com bacon. Ok? Segunda.
Ó, sábado, manhã, passear, filha. Essa é uma boa relação, inclusive a primeira que você trouxe também. Você vê que ele colocou uma posição temporal, por exemplo, sábado. Se hoje é sexta, eu sei que amanhã é sábado, então significa que é o sábado o próximo. Se ele quisesse ter falado sábado passado, ele teria que fazer o quê? Sábado passado, né? Quando a pessoa não localiza temporalmente, a gente já relaciona a informação mais próxima. Então, sábado, de manhã, passear a filha. Sábado de manhã, vou passear com a minha filha. Boa. Terceira. Hoje, estudar amigo. Ou seja, hoje vou estudar com o meu amigo. Certo? Obrigada, André. Denise. Hoje. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, de novo. Acho que é show. Onde? Shopping. Ver blusa bonita. Bolsa para irmã. Certo? Também. Também. Igual? Ó a diferença. Irmã. Irmã. Igual. Ou igual. Igual. Isso. Então, onde... Então, a pergunta, né? Se tem aqui, se tem um onde, é pergunta. Onde shopping, ver blusa bonita e bolsa igual. Ou seja, eu estou perguntando onde é o shopping que eu preciso procurar uma blusa bonita e uma bolsa igual. É isso? Abre o microfone dela para mim, Lane, por favor. Isso, pode falar. Quer comparar. Comparar? Comparar. Blusa bonita como a bolsa. Ah, então. Não, blusa, bolsa bonita. Pronto, já Só. sabe que as duas são bonitas. Segunda frase. Paz, importante, mundo. Ou seja, a paz é importante para o mundo. Terceira. Hoje, atrasar curso Libras. Hoje me atrasei para o curso de Libras. Muito bem, obrigada. Paula Regina. Primeira frase. Eu acordar todo dia, manhã. Então, eu acordo todo dia de manhã. Ok. Segunda frase. Gosto de cachorro. Certinho. Terceira. Hoje, dia bonito. Ou seja, hoje está um dia lindo. Certo? Muito bem.
Obrigada, Paula. Jaqueline Vieira. Jesus, verdade, vida. Jesus é a verdade e a vida, ok? Segunda. Espera aí, volta um pouquinho que ficou muito perto, cortou suas mãos. Chega um pouquinho para trás. Ótimo. A gente não faz assim, que assim a impressão é de que a gente está oferecendo um banquete. Aponta mesmo. Vocês, importante estudar Libras, né? Não é isso? Vocês, importante estudar Libras, certo? Deus abençoe, não? Luz. Joabe. A mão faz assim. Fabiane, Joabe, e a aula de Libras, importante para mim. É isso? Deus abençoe. Amém. Terceira. Hoje, precisar comprar roupa vermelha. Então, hoje eu preciso comprar uma roupa vermelha. Obrigada, Jaqueline. Agora, eu não sei o nome, mas está assim, iPhone. Eu acho que seu nome não é iPhone também. Igual ontem. Tem como abrir o vídeo? Não? Então, vou pular para a Nayara. Nayara Rodrigues. Nayara? Nayara Rodrigues? Não? Ah, abriu. Loiane, fecha o áudio. É o meu. Ali. Ótimo. Ai, quase que eu apareço. Nayara, antes de você começar, pessoal, a lista acabou de ser liberada novamente, a lista de chamada, tá? Vocês têm 5 minutos para acessar e assinar quem ainda não assinou. Aproveito para pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente já fazer o nosso registro da aula, combinado? Todo mundo abrindo. Nayara, você já assinou a lista? Então pode fazer suas frases. Vamos lá, primeira frase. Ótimo, primeira. Ah, tem mais? Eu amo, eu amar, estudar livro. Não, Eu não estou ouvindo, peraí. Fala. Sim. Isso, né? Tá.
Segunda. Poder repetir. Pode repetir? Ótimo. Terceira. Vou treinar. Ir treinar. Você vai para outro lugar para treinar, é isso? Treinar o quê? Libras? Então, se eu falar assim, eu vou treinar Libras, eu posso falar só assim, eu treinar Libras. Porque esse ir envolve que você vai sair de onde você está para ir para outro lugar. Entendeu? Obrigada, Nayara. Agora, a Maeli saiu. Maeli, você. É Maeli? Tem acento, né? Maeli. Pode fazer. Primeira frase. Eu ter bom carro. Eu tenho um bom carro. Ótimo. Segunda. Tenho 2 filhos. Ter filho, uma menina, um menino. Então, significa, eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Ótimo. Terceira. Ó, comer, pizza, amigos, passear, sábado. Significa o quê? Que eu vou comer uma pizza e passear com os amigos no sábado. E como a gente está na sexta, a mesma coisa do outro, a gente está na sexta, a gente já pensa que será o quê? Amanhã, sábado. Certo? Muito bem. Parabéns. Obrigada. Não temos mais mãozinhas levantadas. Quem caiu conseguiu voltar? Não? Eu queria tanto descobrir o que era um amigo X. Eu fiquei sem entender o que era um amigo X. Alguém sabe o que é um amigo X? Um amigo oculto? Um amigo... Alguém sabe, gente? Giovana, pode abrir o seu microfone. Me explica o que é um amigo X. Estou te ouvindo. Tá ouvindo? Uhum. Eu acho que deve ser tipo assim, fulano, sabe? Tipo, ai, amigo X foi pra padaria, Então, entendeu? foi se for desse jeito, foi até interessante para a gente entender como é que a gente vai fazer isso na língua de sinais. Porque, assim, a gente tem o costume de fazer, um fulano, um amigo X, uma pessoa X. No português, a gente faz isso, mas na língua de sinais a gente não pode, não funciona. Né? Tipo assim, um fulano X, um amigo X. Cara, amigo X quem, né? A gente tem que falar qual é esse amigo. Carla, foi você que falou sobre um amigo X? Não? Tá. Então, a gente pensa assim, é verdade, é até um amigo top, não sei. É até uma coisa que a gente até tem o costume de fazer no português, por exemplo, eu chegar e falar assim, oi, Joabe, tudo bem? Na língua de sinais, a gente não fala oi, Joabe, a gente só faz oi, tudo bem. Ou a gente virar assim, amiga, não te conto. Eu não preciso fazer amiga, não te conto. Porque esse é um costume que a gente tem de trazer o nome da pessoa, a relação que a gente tem, no português. Na língua de sinais não é bem isso. Pode abrir seu microfone, então. Carla, me explica o que é amigo X. Amigo ex? Não sei. Fala. Tá fechado o seu microfone. Abriu, tá. Agora abriu, né? Abriu. Tá.
Amigo X é aquela brincadeira de amigo secreto que a gente faz no final do ano, de troca de presente. Normalmente tem na empresa ou em casa, a gente brinca com essa questão do amigo X, né? De tirar Eu não alguém para conhecia essa poder trocar expressão. presente. E aí, de qualquer forma, em Libras a gente faz amigo secreto, amigo segredo. Uhum. Amigo segredo. Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar em amigo X. Que, pelo menos, eu sempre conheci como o amigo secreto, o amigo X. A gente faz isso Gente, muito, ou na empresa, na escola, nessas coisas, a gente faz esse tipo de brincadeira. Aí a gente chama de amigo X. De qual estado você é? Olha, nos 3 estados que eu sou paulista, eu nasci e cresci em São Paulo, já morei em Minas e agora estou no Espírito Santo. E Nesses nos 3 eles eu sempre usam? brinquei de amigo X. Gente, que curioso. Eu nunca ouvi falar em amigo X. Eu sempre falei amigo secreto, amigo oculto, tanto que a gente usa muito esse, né, de segredo. Amigo secreto, presente. Só que pode chamar de amigo X também. Nossa, interessante, bom saber. O Vinícius até colocou aqui, será que é um ex-amigo? Mas aí é diferente, porque ex a gente vira, a gente não faz o sinal do X mesmo, né? Mas obrigada pela explicação, muito bom saber. Nada. Tchau. Obrigada mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Estamos chegando... Hoje, então, é o nosso último dia desse módulo 5, né? Estamos chegando ao final desse módulo. Semana que vem, nós iniciaremos na segunda-feira, às 9 horas, o módulo 6. Também será comigo, tá, gente? Então, vocês vão ter que me aguentar mais uma semana. Mais algumas. Não tem para onde fugir, estaremos eu e Joab aqui semana que vem, tá? Começando o módulo 6, tá? Para quem ainda tem interesse, tem como se inscrever só em um módulo? Sim, basta procurar informações lá na inscrição, tá? E tem gente que já selecionou todos os módulos, né, para participação. Estamos chegando ao nosso final da nossa aula, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Desejar a todos um Feliz Natal, né? Que seja um momento maravilhoso para todo mundo. O pessoal está mandando aqui. Sobre o material aí no grupo, a gente vai ver com o pessoal. Perguntem para os administradores lá no grupo se eles podem mandar, tá bom? Não se preocupem. Lembrando mais uma vez que essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Mais uma vez agradeço a presença de todos, inclusive que se disponibilizaram a entrar mais cedo, né, no dia de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Joab. Obrigada, Loiane. Obrigada, Daniel. Obrigada a todas as pessoas que estão envolvidas aqui no nosso trabalho. Um bom final de semana para todo mundo. Bom Natal e até segunda-feira, hein, pessoal?